Salve Maria! Hoje, dia 15 de março de 2021, na quarta semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 4, no versículo do 43 ao 54. Do evangelho segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinha visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não a gritareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós iniciamos a semana ontem, quando nosso Senhor nos fala da realidade de que o Filho do Homem deve ser elevado, como a serpente no deserto que Moisés elevou no seu cajado. Só que o Cristo veio para nos dar a vida nova, a vida eterna, nos libertar das amarras do inimigo. E é necessário ter uma fé cheia de esperança, de verdadeira motivação para crer no Cristo. Nos deparamos, Jesus, que partiu da Samaria para a Galileia, e ele ali, havia tido a experiência, e nos disse que o profeta não é honrado na sua própria terra, na sua pátria, entre os seus. Mas Jesus caminhando, depois de ter realizado o milagre em Caná, na Galileia, onde havia transformado água em vinho, segue o seu percurso, E claro, ele vai e encontra com esse funcionário de Cafarnaum, o funcionário do rei, e tinha um filho muito enfermo. E nós ouvimos a narrativa, toda esta realidade. E claro, Jesus que sente compaixão, Jesus, que se compadece da dor do outro. E Jesus diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Mas ele não estava falando propriamente para este funcionário, mas sim para os judeus, sim para todos aqueles que o acompanhavam, mas acima de tudo para os da sua casa, para aqueles que conheciam a Jesus. Então é toda esta problemática que Jesus faz vir à tona do profeta, que não é bem recebido entre os seus. As pessoas não acreditam, não botam fé. E, claro, Jesus veio deixar este sinal. E então, o filho deste funcionário que estava doente, fica curado. E ele, depois sabendo das pessoas que horas o menino tinha ficado bom, que a febre o havia deixado, foi justamente na hora que Jesus anunciou que ele estava curado. Meus queridos, Jesus é o médico dos médicos, mas nós não podemos transcurar os cuidados. Não podemos deixar de lado o cuidado, o zelo, a higiene. Ainda estamos em pandemia. E claro, precisamos cuidar uns dos outros. Quando nós temos o enfermo em casa, os cuidados são redobrados. O cuidado ao sair, o cuidado ao chegar. Por quê? Por causa do zelo. Por causa, não é que a gente não confia em Deus, mas nós sabemos que pessoas de fé também têm morrido por causa da pandemia. E nós não podemos pensar de outro modo.
Não é porque Deus nos abandonou, é porque, claro, a vida tem um início e vai ter um fim. Só que, claro, nenhum de nós quer que o fim chegue agora, mas a contingência da vida nos ensina que um dia partiremos. Então, confiando em Deus, tendo esperança e nos cuidando, podemos, prolongar cada vez mais a nossa vida. Mas se é da vontade de Deus que partiremos hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã, seja de Covid, seja de uma topada, alguma coisa que aconteça na nossa vida, nós partiremos. Importante, caríssimos, é estarmos preparados para o encontro definitivo com Jesus. Precisamos sim preparar este encontro. E você deve a cada dia viver esta experiência de fé, por meio da palavra, por meio da Eucaristia. Que a cada dia saibamos ter a fé deste homem que quebrou as barreiras e foi ao encontro de Jesus. Que quebremos a barreira da preguiça, do comodismo, de gastar o tempo com coisas insignificantes e nos gastar com Deus e em Deus e para Deus. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.